Ok, vamos resolver então esse exercício aqui de reagente limitante. O que eu preciso para resolver esse exercício de reagente limitante? Um dos exercícios mais difíceis, né, do Orlandão. Primeiro passo, eu vou usar a imaginação. Aqui parece tudo meio complexo, um monte de número, reações, um reagindo isso, outro reagindo aquilo, né? Mas é tudo muito mais simples do que parece ser. O que acontece? Esse número aqui, essa reação, ela só é dada para que a gente vá seguir um padrão. Por exemplo, isso daqui é uma receita. A gente sabe que se reagir esse tanto de cara com esse tanto aqui, eu vou ter esse tanto aqui. Então a gente só pesa, né, isso para saber quantos de números reagem para formar isso. Por exemplo, no caso aqui, a gente sabe que 26 gramas reagem com 160 gramas, né? 26 gramas de C2H2 reagem com 160 gramas de Br2. Então, essa é uma receita. A gente fez o peso, tirou o peso da massa desse cara aqui, porque o exercício não dá, né? Tiramos o peso da massa desse cara aqui, também porque o exercício não dá. E isso quer dizer, é como se fosse assim, 10 copos da água preenche... reagem com 2 colheres de sal, certo? Dilui os 2 colheres de sal. Então, se eu colocar 5 copos d'água, vamos supor que no meu problema eu teria só 5 copos d'água, não tenho 10. Reage com quantos? A gente usa aquela proporção que o exercício disse que ela existe, né? Nesse caso aqui, ele diz que existe isso. A gente usa aquela proporção para descobrir quanto no nosso experimento que vai dar certo, certo? Ok? Então 5 reagindo com x vai dar, a gente faz uma regrinha de 3 aqui, né? Já que é a metade, então x é igual a 1. Então o que é isso daqui? Nada mais é do que uma proporção, é uma colinha. É uma colinha para você poder fazer a tua reação lá no laboratório. Beleza, primeiro passo, o que a gente vai fazer? A gente tem que descobrir quem que é o cara que está sobrando. Reagente limitante e reagente em excesso quer dizer o seguinte: o limitante é o cara que vai reagir inteiro e o excesso ele vai sobrar. O que quer dizer o excesso, a sobra? Por exemplo, se 5 gramas reagirem com 30 gramas, né? Se 5 gramas de C2H2 reagirem com 30 gramas de Br2, quer dizer que esses 5 gramas vai reagir às 30 gramas desse Br2 e vai sobrar 10 gramas, certo? Porque ele reagiu 30 das 40. Então, se sobrar um excesso, ela vai ir para a segunda reação. Esses 10 pula aqui para baixo. A gente vai saber que na segunda reação a gente vai trabalhar com 10 gramas, que é a sobra desse primeiro carinha aqui, né? Então, aqui nós temos a reação 1 e aqui a reação 2. A reação 2 é uma continuação, ok? Pode ver que esse C2H2Br2, ó, ele continua aqui, beleza? Então, ok, o mesmo vai acontecer aqui. Por exemplo, essa quantidade de C2H2Br2 que a gente formar, não é esse daqui é a colinha dele. No nosso laboratório a gente tem outra quantidade, a gente não tem 186 gramas. Então ela vai reagir de novo, o que sobrar aqui, né, vai reagir aqui embaixo de novo e vai perder mais o tanto que reagir aqui, você vai ter que descontar do tanto que a gente conseguir aqui embaixo de x, né? Então você vai ter que diminuir esse tanto aqui pelo tanto que reagir aqui embaixo. Vamos ir fazendo, espero que fique mais tranquilinho. Beleza. Vamos voltar lá, então, reação 1 e reação 2. Na reação 1, o que a gente vai fazer? A gente tem que descobrir quem que está em excesso. Para isso, a gente tem que fazer um teste. A gente sabe que 26 gramas de C2H2 reagem com essa quantidade, né? 160 gramas de Br2. Mas, no nosso laboratório, né, no exercício, ele diz que nós temos só 5 gramas. Né? A gente não tem 26. Se a gente tivesse 26, a gente saberia que reagiria com 160, mas a gente só tem 5. Reage com quanto? Com x. Se esse x for menor do que 40 gramas, quer dizer que vai reagir essa quantidade de x e vai sobrar alguma coisa. Imagine menor, por exemplo, 30 gramas, vamos supor que fosse 30 gramas, quer dizer que desses 40 gramas que a gente tem no laboratório, vai reagir 30 gramas dos 40 e vai sobrar 10 e vai para outra reação. Mas a gente não sabe, talvez, e vamos supor que ele reaja com 38 gramas, certo? E nós temos 40. Opa, reagiu com 30, sobrou 2 para lá. Agora vamos supor que reaja com 45 gramas.
vai reagir todas as 40 gramas do BR2. Se eu reajo todas as 40 gramas do BR2 e ainda reagiria mais 5 gramas, quer dizer que quem está em excesso é esse daqui. Ele está tanto em excesso que ele reage tudo, cara lá, ele come tudo a quantidade do outro carinha e ainda sobra um tanto, que comeria mais um tanto. Então a sobra está nesse carinha aqui, certo? Então a gente tem que fazer esse teste para descobrir quem que é o excesso e quem que é o limitante. A gente tem que descobrir quem que vai sobrar para a reação 2, que é uma continuação da reação 1, né? Então lá vai. A gente sabe que 5 gramas, 26 gramas reagem com 160 gramas. E 5 gramas reage com quanto? X, vamos fazer a continha ali, né? Então vai ser, eu já tenho aqui alguns, já estava aqui de outro exercício, mas ó, 5 gramas vezes 160, estou resolvendo essa regrinha de 3 aqui, né? 5 vezes esse, dividido por 26, né? Que é a regra de 3, dividido por 26, deu quanto? 30,769. Então vamos dizer que é quanto? 30,769. A gente pode arredondar para 7. Então 30,77. Beleza, essa é a quantidade que reage se você usar 5 gramas, né? Vamos trocar o nome aqui um pouquinho, vamos usar o esquema da água. Então vamos assim, se 5 gramas de água reagem com 30 gramas de sal, quantos de sal ele vai reagir, ou seja, ele vai consumir, vai diluir 30 gramas de sal. Quanto que vai sobrar se nós temos 40? Nós temos 40 no laboratório, então um tanto vai sobrar para a segunda reação, porque ele não reage tudo, ele reage só 30,77. Então a gente vai fazer uma continha simples. 40, né, que é o tanto que a gente tem no laboratório, menos o tanto que reage, que seria 30,77. Beleza, quanto que a gente tem? 9,23 gramas de sal sobraram para a segunda reação. Aonde que a gente vai pôr isso? Lá nos dados da quantidade que a gente tem no laboratório, que eu separei em laranjadinha aqui. Então eu vou pegar, né, esse 9,23 que eu já tinha digitado aqui e vou colocar aqui em cima, porque é a quantidade que sobrou de BR2. Eu vou pôr aonde? Em cima daqui, em cima daqui, em cima do cara que sobrou. Se sobrou então 9,23 gramas de BR2, né? Então, vou colocar a gramazinha aqui. Quer dizer que sobrou então para a segunda reação, já que nós tínhamos 5 gramas de água e reagiu só 30,77 gramas das 40 que nós tínhamos de sal, então sobrou 9,23 gramas de sal. Quem que é o reagente limitante? A água, que na verdade a gente transformou C2H2 em água. Quem que é o reagente em excesso? O BR2, que no caso seria o sal. Sal em excesso, ou seja, o excesso de 9,23 gramas. Por que que a gente vai ter que saber isso? Porque o exercício quer duas coisas. Ele quer saber quantas gramas desse carinha aqui vão ter no final das reações, né? Não é aqui. Porque aqui a gente faz uma regra de 3 simples e a gente descobre quantos do carinha que a gente produziu, né? É só a gente fazer uma regra simples aqui, que 26 gramas de C2H2 produz 186 gramas desse carinha inteiro aqui, certo? Ou seja, 26 gramas de água produzem 186 gramas de água com sal. Ok. Beleza, só que essa quantidade, né, vai ter mais um tanto na segunda reação. Vamos supor que produzisse 300 gramas, né, de água com sal. Não é isso, a gente vai fazer a conta. Mas vamos supor que produzisse 300 gramas de água com sal. Essas 300 gramas, ela iria continuar aqui embaixo, né? A quantidade de laboratório seria 300 gramas. A quantidade que a gente tem no laboratório, né? Então, só que a gente vai ver que vai reagir, né? Se a gente tem 9,23 gramas desse carinha, vai reagir um tanto desses 300 gramas, certo? E a gente tem que verificar. A gente sabe que 160 gramas de BR2 reage com 186 gramas, né, de C2H2BR2. Mas e se a gente tiver 9,23 gramas, que é o que a gente tem em laboratório, né? Vai reagir com quantos, né, de C2H2BR2?
vai reagir, vamos supor que reagisse com 10, né? Não é isso, a gente vai fazer a conta, mas vamos supor que reagisse com 10 gramas desse cara aqui. Então a gente vai ter que diminuir das 300 gramas, a gente vai ter que retirar esses 10, porque daquelas 300 gramas que sobraram da primeira reação e veio para cá, certo? Veio parar aqui, 10 gramas dela foi diluído, foi reagido. Então no final das contas a gente vai ter 290 gramas finais dessa substância aqui, certo? Então a resposta seria isso, seria o tanto que reagiu, não o tanto que a gente produziu lá em cima, e sim o tanto que reagiu no final, né? Porque a gente produziu, só que depois foi lá e queimou mais um tanto, né, na reação. Então produziu 290 gramas. Ok, vamos lá. Beleza, eu vou apagar então essa baderna e vou começar a fazer os cálculos com os valores certinhos. Ok, beleza. Nós temos então, na segunda reação a gente já sabe que sobrou, se a gente está chamando esse carinha de sal, sobrou então 9,23 gramas de sal, ok? E quantas gramas nós temos de C2H2BR2? A gente vai ter que fazer uma outra regrinha de 3 aqui. Por exemplo, 26 gramas, né, de C2H2BR2 produzem, aqui já não é mais reagir, produzem 186 gramas de C2H2BR2, certo? C2H2 produz. Então, vou fazer aqui do lado, que 26 gramas de C2H2 produzem quanto? Que horrível essa letra, mas 186 gramas de... Nossa, apareceu C2H2BR4. Beleza, produziu 186 gramas de C2H2BR4. Ok, a gente quer saber então, se a gente tiver 5 gramas no nosso laboratório, a gente não tem 26 gramas, 26 gramas é a nossa receita, a nossa colinha, né? A gente sabe que para 26 copos d'água, né, a gente produz 186 copos de água com sal, entendeu? Então 5 gramas a gente vai produzir quanto? Né? 5 copos d'água a gente vai produzir quantos copos de água com sal, né? Então a gente tem que fazer essa continha básica ali, que vai ser 5 vezes 186 dividido, né, pelos 26 gramas. Eu estou só resolvendo a regra de 3, esse vezes esse, né, dividido por esse. Então 5 vezes 186 já fiz aqui, dividido por 26. Quanto que deu? 35,77, ok? Então nós produzimos, né, eu vou colocar em laranjadinho aqui, porque as nossas produções do laboratório que a gente tem no nosso laboratório, nós temos então, quanto que era? 35,77. Vamos colocar 35,77 para arredondar. Então nós produzimos 35,77 no nosso laboratório, copos de água com sal. Só que acontece que é o seguinte, esse copo de água com sal, ele vai reagir com mais um tanto de sal, certo? Então ele vai perder mais um tanto, vai ter que descontar o tanto de água que vai estar reagindo na segunda reação, né? Porque aqui é a primeira reação. Então esses 30,77, teoricamente, ele vem para cá, certo? Esse é o tanto que a gente vai ter na segunda reação. 30,77. Vamos colocar aqui. Que esse carinha, ele vai pular na segunda reação, assim como esse tanto que sobrou dos 30, né? Aqui BR2, no caso do BR2, 5 gramas, né, do C2H2
reagiam com só 30,77, ou seja, eu tinha 40, reagiu só 30,77, sobrou 9,23. Já aqui ele produziu 30,77. Esse 30,77, então ele vai para a segunda reação. Ó, pode ver que é o mesmo elemento, só que ele vai ser consumido mais um tanto desse cara aqui. Não vai ficar só esse número, vai ser consumido. Como que a gente sabe o quanto vai ser consumido? A gente faz uma regrinha de 3 aqui, né? A gente pega o tanto que sobrou da reação passada e joga aqui embaixo, né? 2,23 gramas de BR2 para ver com quantos que ele vai reagir. Aqui nós temos uma outra receitinha que o exercício deu. Isso daqui nada mais é do que uma receitinha. Então, se 160 gramas de BR2 reagem com 186 gramas de C2H2BR2, 9,23 gramas de BR2, né? BR2, que feio essa letra. Parece mais... Não vou pôr aqui porque vai parecer um 8, sei lá o que. Mas enfim, reage com quantos? Então X, vamos fazer essa regrinha de 3, 186 vezes 9,3, né? 186 vezes 9,3, que é esse vezes esse, né? Dividido por 160. Quanto que deu? 10,81. X igual a 10,81. O exercício, a letra A, ele quer saber quantos no final, quantos que eu vou ter no final de C2H2BR2. É 10,81? Não. Essa é a quantidade que reage. Então o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que usar essa quantidade que reage para descontar do tanto que sobrou. Porque esse é o tanto que sobrou, certo? Mas essa é a resposta? Não, porque vai reagir mais esse tanto. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o tanto que sobrou, certo? O tanto que sobrou no teu primeiro vidrinho, no teu primeiro potinho lá da reação. Você jogou num outro potinho para fazer a segunda reação e ele vai reagir mais um tanto dessa sobra que ficou no potinho, certo? Essa sobra, então, nada vai reagir com essa proporção que a gente fez na regra de 3. Então, dos 35,77 que sobraram do primeiro potinho, né? Dos 35,77 que sobraram do primeiro pote, né? Ou seja, da reação 1, vão reagir com, mais uma vez na reação na segunda reação. Com quanto que eles vão reagir? Com 10,81. Então não vai ser 35 menos a quantidade que reagir, que vai ser 10,81. Exatamente, é isso aí, tio. Então 7 menos 1, 6. Ah, eu não vou ficar, vou emprestar assim. 17 menos 8, 9. Ia fazer na calculadora, mas... Então 4 menos 0, 4. E 3 menos 1, 2. 24, então 24,56. Fazer menos feio esse 4, não vou falar mais bonito porque não tem como ficar bonito. Mas 24,56 é a resposta do exercício A, que ele quer saber quanto de C2H2BR2 sobrou no final, certo? Então, no começo nós produzimos um tanto no primeiro potinho e ele reagiu mais uma vez no segundo potinho. Ok, só que o que mais ele quer saber? Ele quer saber quanto desse carinha aqui que foi formado no final, né? Só que ele quer saber também quanto desse carinha aqui que foi produzido, que é a letra B. Vamos fazer a letra B então aqui nessa baderna? Lá vai. A gente sabe então que 9,23 gramas, ou melhor, desculpa, 160 gramas, né, de BR2... BR2 feio aqui, produz, né? Aqui a gente não está mais fazendo o reagente, a gente só está usando a formulazinha aqui, que isso daqui é tudo uma relação matemática, tudo proporção. Pode ver que a massa desse cara aqui é nada mais do que a soma de um e de outro ali, né? Então é tudo uma questão de proporção. Então eu posso usar o tanto desse que produz, o tanto desse que reage, que vai dar tudo certinho, né? A gente usa os números para ter ideia com o tanto que a gente tem lá no laboratório. Então, se a gente sabe na receitinha que 160 gramas produz 346, e no nosso segundo pote, vou colocar aqui 346 gramas,
No nosso segundo pote, a gente tem quanto? 9,23 de BR2. Então, 9,23 de BR2, que é o tanto que a gente tem no nosso laboratório, produz quanto de produto final? É isso que ele quer saber no exercício B. Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3 aqui. Que 9,23 vezes 400... Opa! 9,23 vezes 400... Caramba! 9,23 vezes 346. 346 dividido por 160. Quanto que deu? 19,95 ou 19,96. X igual a 19,96. Daqui é um 1. Que um feio, meu Deus do céu, mais feio do que eu. Beleza. 19,26. Deixa eu conferir aqui no gabarito se é isso mesmo. Putz, não tem o gabarito aqui, tem assim. Deixa eu ver que exercício que é esse, 2.72. Esse é o esqueci de falar, o exercício 2.72. 2.72. Exatamente, ó. Ele colocou aqui 20 gramas, ele arredondou. 19,26, né? Ele arredondou para 20 gramas. Então, resolvemos o exercício. Letra B tá aí nessa bagunça. Então, qual que era a putaria do exercício? É que sobra um tanto que vai para outro lado. Você tem que ter essa noção do tanto que vai sobrar. Por isso que eu digo, refaça o exercício agora sozinho e usa a imaginação. Não tenta só resolver cálculo, decorar esse, você usa os processos de cálculo. Use a tua imaginação para colocar os materiais dentro dos teus vidrinhos lá. Não adianta porra nenhuma você decorar esses números aí se você não souber como usar no laboratório. Na verdade, nada do que você aprender na faculdade vai servir se você não souber aplicar ela no universo. Então, qualquer coisa, qualquer teoria que você tiver, você tem que aplicar no universo e saber o que você está aprendendo, o que você está testando. Senão tudo vira uma decoreba, tudo vira mais difícil. E aí que neguinho se dá mal nas provas, né? Porque chega lá nervoso, né? Começa a dar pane nos neurotransmissores do cérebro lá. Um tanto é neurotransmissor de medo, outro tanto é adrenalina, acetilcolina e o cara tá querendo usar a memória com toda essa baderna cerebral. Não use a memória, use então o raciocínio passo a passo, né? Que faz parte da memória, mas não é aquela memória decorada, é a memória entendida. Que você vai conseguir resolver esse exercício. Por exemplo, faz mais de ano que eu não resolvo essa coisinha aqui e eu acabei resolvendo aqui porque eu lembro por uma questão de lógica como que acontece, né? Eu fui imaginando. Então eu sugiro isso para vocês também, imaginar, colocar dentro dos vidrinhos, potinho e assim vai, dessa forma.